Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, nossa, meu cabelo tá. Vídeozão de domingo. E hoje vai ser um vídeo, como vocês viram na thumb, um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo. E como eu me dediquei no canal falar sobre fundos imobiliários, eu deixei os domingos de manhã ou para trazer alguns assuntos relacionados aos fundos imobiliários, mais especificamente fundamentos, e também outros assuntos relacionados à economia ou desabafo, como vocês viram, né? Em alguns domingos aí eu fiz alguns desabafos. E hoje eu vou trazer um tema muito bacana porque ele moldou a minha vida como investidor, obviamente a minha vida como pessoa, né? Que é a leitura. Eu sempre fui muito fã de ler. Eu sempre fui um leitor muito assíduo. Estou sofrendo um pouco principalmente nesses 2 últimos anos, principalmente nesse último ano, como que eu me dediquei muito ao YouTube. Então eu estou eu tô com pouco tempo para ler. Embora eu esteja lendo muito mais relatório gerencial, né, do que livros, né? Eu tenho lido relatório gerencial pra caramba, até para poder fazer o canal, até criar os vídeos para o canal. São mais de 70 fundos imobiliários, fiagros e finfras que eu analiso aqui no canal. Então eu acabei deixando a leitura de livros um pouco de lado, mas obviamente eu vou voltar agora nesse segundo semestre. Mas eu sempre fui um leitor muito assíduo de livros, né? Desde a minha infância, na minha juventude, eu li muitos livros, até para faculdade, né? Até porque a gente tem até uma aversão à leitura, até pelo modo que impõe a leitura pra gente, né? A gente é obrigado no colégio, né? Eu não lembro, não sei como é que tá hoje isso, né? Até porque minha filha é pequena e ela tá tendo contato com a leitura agora, né? Em alguns livros paradidáticos. Mas no ensino, eu lembro muito, né, de você ter que ser obrigado a ler Essa de Queiroz, ler Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Então, não são leituras fáceis para um jovem. Isso acaba desestimulando as pessoas à leitura. E a gente vê, né, a gente vê alguns dados que assustam, né, que as pessoas leem 2 livros por ano, né? Acho que a média, se eu não me engano, isso é até muito. E eu leio bastante, sempre li muito, tanto é que e na pandemia, acho que foi 2020, 2021 e 2022 foram os anos que eu mais li na vida. Acho que teve um desses 2 anos aí, eu não lembro de cabeça, até quem me segue no Instagram das antigas vai lembrar que eu postava resenha de livro, né? Eu cheguei a ler, agora eu não lembro se foi 2021 ou 2022, eu cheguei a ler 35 livros no ano, o que dá mais ou menos 3 livros por mês, é bastante coisa, né? E esse vídeo hoje eu trouxe 10 livros para vocês, mostrar 10 livros para vocês que eu acredito que todo investidor deveria ler. Tem livros que são de investimento, tem livros mais de comportamento, que eu acho que todo investidor deveria ler, e foram eles que moldaram o investidor que eu sou hoje, né? A pessoa, não somente o investidor, né, mas a pessoa que eu sou hoje. Então eu vou mostrar alguns livros que foram muito importantes, inclusive em alguns momentos da minha vida, beleza? Eu tô com a pilha aqui do lado, mas eu vou fazer mistério, vou revelar um por um para vocês, que é bem bacana. Bom, vamos lá, vamos começar. O primeiro livro que eu trago para vocês é esse aqui, ó, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Pessoal, esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a investir. Esse livro, se eu não me engano, eu li ele em 2000. Não, na verdade, não quando eu comecei a investir, mas quando eu comecei a de fato tomar gosto pelo investimento e a estudar. E esse aqui foi o primeiro livro que eu li com foco para melhorar os meus investimentos. Acho que foi, se eu não me engano, eu devo ter lido ele em 2019, 2018. E, pessoal, esse livro aqui eu fiz errado, porque ele não é um livro para quem está começando. Ele é um livro difícil de entender, não é um livro fácil. Só para vocês terem uma noção, o Benjamin Graham, ele foi o tutor, o mentor do Warren Buffett, para vocês terem noção de quem a gente está falando. E esse livro, ele é muito bom, eles até colocam aqui, ó, Guia Clássico para Ganhar Dinheiro na Bolsa. Um grande questão desse livro, é que algumas pessoas até reclamam dele, é que ele é muito focado no mercado americano, e de fato ele é focado no mercado americano. Tanto é que eles trazem muitos dados aqui ó, se vocês pegar, por exemplo, abrir sem querer numa página aqui, ó, ganho ou perda percentual anual médio sobre ações desde 1937 a 1942. Então, são dados muito antigos em alguns pontos do livro,
e coisas que a gente não tinha aqui, né? Não tinha tão forte aqui. Mas ele é muito bom porque ele traz muitos conceitos muito importantes. Por exemplo, quer ver? Meus livros são todos marcados aqui, né? Por exemplo, política geral de investimentos, investidor defensivo, investidor empreendedor, investidor e as flutuações de mercado. Só que é o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, olha, até emissões conversíveis e bônus de subscrição é um livro bem denso. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam esse livro, mas eu recomendo que não seja o primeiro livro a ler. Seja um livro mais para frente quando vocês tiverem algum conhecimento já, porque ele é um livro bem denso e pode se tornar chato dependendo de algum momento que você esteja. Tanto é que eu já li ele 2 vezes, eu tive que reler, porque a primeira vez que eu li, eu captei muito pouco conteúdo que eu precisava. Mas esse livro aqui, muito bom, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, beleza? E agora vamos para o segundo livro. Esse sim é um livro, acho que é um dos mais importantes, e esse aqui deveria ser o livro, eu até num dos sorteios, já sorteei esse livro aqui no canal, e eu falo, esse livro, ele deveria ser o livro de ensino fundamental. As crianças, a partir da 4ª, 5ª série, já deveriam ter esse livro na grade curricular. Eu até tenho quase certeza que você já sabe de que livro que eu estou falando. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, pessoal, é fantástico. Ele é fantástico. Ele fala sobre a questão da corrida dos ratos. Não sei se vocês lembram. Aquela corrida dos ratos, eu até publiquei no meu Instagram sobre a corrida dos ratos. A corrida dos ratos é aquela, você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para depois trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas e não sai desse ciclo. Esse livro, pessoal, ele fala sobre, assim, ele traz conceitos de contabilidade de uma maneira muito simples, falando sobre ativo, sobre passivo. Ativo é tudo aquilo que te coloca dinheiro no bolso, te gera renda, e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ele conta a história do pai, que ele tinha 2 pais, né, o pai rico e o pai pobre. E, cara, esse livro aqui, acho que como eu falei, deveria ser obrigatório para a escola, para começar, para quem está fazendo educação financeira, deveria ser o livro mais importante e o livro que todo mundo deveria ler. Inclusive, eu recomendo que, se você é pai, assim que o seu filho tiver, minha filha tem 7 anos e ainda não está preparada para esse tipo de conteúdo, mas com certeza, quando ela tiver uns 10, 11 anos, eu vou fazer, ela vai ler esse livro, ela já gosta de ler, até porque me acompanha lendo. Mas esse livro é tão bom que eu acho que eu já li ele umas 3 vezes. Porque você sempre acaba pegando algum conceito bacana dele. Essa parte de ativo e passivo é fantástica. Mostrando, ele fala sobre a questão de imposto, né? Que rico não paga imposto. E a gente tem visto muito nessa questão de governo querer tributar os ricos, né? Tributar os milionários, digamos, né? E ele fala aqui, né, que rico é tudo menos idiota. Então ele sempre vai arrumar um jeito de pagar menos imposto. Muito bacana, recomendo que todos, esse aqui, pessoal, independentemente do seu conhecimento, recomendo que todos leiam esse livro. Esse aqui acho que é um dos principais livros para quem, não somente como investidor, mas ele é formador de caráter e formador de cidadão. Eu acho que esse livro aqui deveria, como eu falei, deveria ser um livro que livro obrigatório na escola, esse livro aqui. Vamos para o terceiro livro. E o terceiro livro, pessoal, algumas pessoas podem achar que eu estou puxando o saco, é o livro do Thiago Nigro. Pessoal, esse livro aqui, não sei nem se esse aqui é o meu livro autografado, né? Tá aqui, ó, livro autografado que o Thiago me deu em 2020, pessoal, olha só, 2020. Pessoal, esse livro aqui, ele foi um divisor de águas para mim, porque o Thiago, por mais que algumas pessoas tenham certas controvérsias em relação ao conteúdo que ele produz, mas é aquela questão, né? Prego que se destaca é martelado. Esse livro, pessoal, ele é muito bacana porque ele se baseia na filosofia que o Thiago criou. Na verdade, criou não, ele adaptou, que é o gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Ele passa por esses 3 pilares nesse livro. E, obviamente, ele está meio desatualizado, né? Inclusive, é bom para quem está começando. Esse aqui é um dos livros bons para quem está começando. Inclusive, ele foi um dos livros mais vendidos, acho que nos últimos anos. Não sei em que pé que ele está hoje, mas 2020, 2021, 2022, ele foi o livro mais vendido no Brasil.
E ele é muito bom de fato, né? Ele é um livro muito bem escrito. Livro bem simples, bem básico, acho que esse que é o ponto, né? Ele é um livro bem básico para quem está começando a investir, ter noção de como é que você investe melhor o seu dinheiro, como que você gasta bem, ele faz uma parte de anamnésia financeira, é muito bacana, pessoal, acho que, e até pelo fato, pessoal, tem, além do próprio livro, como eu falei para vocês, eu tenho um sentimento até de gratidão pelo que o Thiago fez por mim, né? E eu fiz o curso dele, depois ele me chamou para ajudar na mentoria do Meu Milhão. Tanto é que muitas pessoas hoje me conhecem, fizeram a minha mentoria ou são inscritos aqui no canal por terem me conhecido lá no curso do Thiago, que eu fazia as lives lá com ele, respondia no grupo do Facebook e fazia as lives principalmente as lives de fundo imobiliário, né? Então foi graças à oportunidade que ele me deu que eu apareci. Então eu sou muito grato ao Thiago, né? Tenho muita gratidão por ele. E não só isso, né? O livro é muito bom. Recomendo a todos que leiam. Aqui a gente até o Clube do 100K, que foi a live que ele fez, né? Live das 10 da manhã, que passou de 100K, né? Então ele fez esse livro especial, na verdade esse selinho especial aqui que ele me deu esse livro, né? E tem até o autógrafo dele aqui. Eu acho que todo mundo deveria ler. Acho que grande maioria de vocês já devem ter lido esse livro aqui. Ele é muito bom. E o que eu falei, ele é muito bom porque ele trata do assunto muito bem mastigado. Então vale muito a pena, principalmente para quem está começando. Do Meu Milhão, sem cortar o cafezinho. Essa parte de sem cortar o cafezinho é legal porque ele fala, né, que não adianta a gente ficar querendo cortar gastos pequenos, né? A gente tem que focar naqueles que têm grande impacto. Muito, pessoal, muito em função disso aqui também. Muito do que ele traz aqui é do Pai Rico, Pai Pobre. Então, vale muito a pena ler. Esse é o terceiro livro, então, do Meu Milhão, sem cortar o cafezinho. Bom, e o quarto livro, esse aqui é fantástico. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui, pessoal, ele não é de investimento, mas é um livro espetacular porque é um livro do Napoleão Hill, ele tem até mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. Esse livro, pessoal, ele assim, acho que é um dos livros obrigatórios para todo mundo tem que ler. Qual que é a história dele? É a história do Napoleão Hill entrevistando o diabo. Obviamente o diabo é uma figura metafórica, é uma metáfora dizendo você entrevistando o que é de mal. Então é uma série de perguntas, se vocês forem ver, todo o livro é baseado em perguntas e respostas, como vocês podem ver aqui, a pergunta em negrito e a resposta. Então o livro é todo de pergunta e resposta. É o Napoleão Hill perguntando para o diabo e o diabo respondendo para ele. É muito bom, pessoal. Esse livro aqui, ele é formador de caráter. Esse livro aqui é espetacular. Então ele é dividido em capítulos, né? Mas é basicamente entre perguntas e respostas. As pessoas assustam, né, quando vê Mais Esperto que o Diabo, achando que tem a ver com religião, mas não tem nada a ver com religião. Ele é um livro com foco na questão de você ter luta contra os seus males. E o diabo personifica isso. Muito bacana. Eles até, assim, é fantástico. Acho que todo mundo deveria ler esse livro também, Mais Esperto que o Diabo. Muito bom também. E o quinto livro, pessoal, é o Crash, Uma Breve História da Economia, do Alexandre Versignasse. Pessoal, esse livro ele é fantástico porque ele traz uma história mesmo desde Roma Antiga, falando sobre a origem do dinheiro, e até os tempos de hoje. Obviamente ele já está um pouco defasado, né? Acho que ele é deixa eu ver de quando que ele é. Ele é de 2019, né? Então ele nem pegou a crise da pandemia, né? Então, mas ele é muito bom porque ele facilita muito o entendimento de como que originou o dinheiro. Ele coloca aqui questões de Darwin. É muito bom mesmo. Até eu peguei a indicação desse livro do Cerbasi. Foi o Gustavo Cerbasi que passou esse livro aqui e assim, você pode ver, tá tudo marcado de amarelo. É um dos melhores livros sobre economia básica para vocês lerem, porque ele não é um livro muito técnico, ele é um livro que traz história. E todo livro que tem storytelling é muito bom para você conseguir entender. Então, recomendo muito que vocês leiam. Esse daqui também é um livro que não precisa de conhecimento técnico, é um livro que dá para você, mesmo sem conhecimento técnico, ler. Vale muito a pena. O Crash, Uma Breve História da Economia. Bom, o sexto livro
do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor. Esse livro aqui, ele é fantástico porque, obviamente, eu acho que todos vocês já ouviram falar do Howard Marks, né, um dos maiores investidores, né, é um gestor de fundos, maiores investidores do planeta, e ele é muito forte em ciclos de mercado. Inclusive tem outro livro dele, que é o Ciclos de Mercado, que eu não trouxe aqui, mas ele é muito bom porque ele faz capítulos. Se vocês pegarem aqui no início, ele é muito bacana, porque ele fala que ó, o importante é valor, o mais importante é a relação entre preço e valor, o mais importante é entender o risco, reconhecer o risco, controlar o risco, atenção aos ciclos, ponto de vista contrário, encontrar pechinchas. Então ele faz vários capítulos, se vocês observarem aqui, né? Onde ele coloca onde é o mais importante, e ele coloca a opinião dele sobre vários pontos. O de ciclo de mercado é muito bom. E aqui é um livro comportamental. Se a gente for pensar que é um livro de investimento, na verdade ele é um livro mais de comportamento. Assim, é muito bom esse livro. Acho que todo investidor deveria ler. Inclusive é um dos livros que eu penso em sortear aqui no canal, porque vale muito a pena ler. É bem didático, assim, vale muito a pena ler esse livro aqui, O Mais Importante para o Investidor. Livro bem pequenininho, tem o quê? Cadê? 200 páginas, bem pequenininho, bem tranquilo, todo marcado, né? Tem marcação de rosa, marcação de amarelo. Meus livros são todos marcados. Muito bom também, O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O 7º livro, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Pessoal, esse livro aqui, eu já li ele 2 vezes. A primeira vez que eu li, eu não gostei muito, porque ele é um livro focado em mostrar a importância de você não fazer stock picking, ou seja, de você ficar escolhendo ações e investir em ETFs. A ideia dele é de fundo passivo. Ele até comenta sobre a questão daquela aposta, né, do Warren Buffett, que apostou com gestores de fundo que nenhum deles bateria o S&P e nenhum deles bateu o S&P, ele acabou ganhando a aposta. Mas ele até fala, né, que o Warren Buffett, ele até coloca aqui, em vez de dar ouvido às falsas promessas de gerentes de investimentos, os investidores, grandes ou pequenos, deveriam ler esse livro de John Bogle, Warren Buffett. Por que esse livro, a primeira vez que eu li, eu achei que ele não era tão importante, mas eu não tinha captado a mensagem que ele queria passar? Porque ele é um livro muito focado para o mercado americano. E lá, e a estratégia que eu adoto hoje, eu não invisto em ações diretamente dos Estados Unidos, eu invisto em ETFs. E esse livro, ele é muito focado para o mercado americano, porque obviamente aqui no Brasil, a gente não tem opções de ETFs. ETFs são aqueles fundos que seguem algum índice. Então, por exemplo, a gente tem o BOVA11, o XFIX, mas a gente consegue aqui no Brasil, por ser um mercado ainda ineficiente comparado com o americano, por ser um mercado muito mais novo, muito menos investidores aqui, a gente consegue escolher melhores empresas e consegue ter melhores resultados do que o próprio mercado, do que o próprio índice. Lá nos Estados Unidos já é muito mais difícil você conseguir, por exemplo, acertar uma Nvidia, acertar uma Tesla naquela época que ela valorizou demais. Sempre que você investe no índice, você com certeza no longo prazo vai ter o melhor resultado. E é isso que ele fala nesse livro aqui. E aí depois, a segunda vez que eu li e comecei a entender mais o mercado americano, ele fez todo sentido para mim. Mas assim, é o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil, esse livro aqui, ele ainda, eu acredito que o conteúdo dele ainda não seja tão relevante, exatamente porque o foco dele é mostrar o quanto que o investimento em um fundo passivo, né, que é um ETF, traz mais resultado do que um fundo ativo, né, ou de ativo de você ficar trocando todo o tempo. Aqui no Brasil, aqui ainda pelo mercado ser mais ineficiente que o americano, talvez faça mais sentido. Mas é muito bom ler, principalmente para quem está querendo iniciar a jornada de investimento dos Estados Unidos, esse livro é muito bom, beleza? Então nós já estamos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8º. Pessoal, esse livro aqui, os princípios do estrategista, do Felipe Miranda. Pessoal, o Felipe Miranda, para quem não sabe, é o CEO lá da Empíricos, né, que hoje está no BTG. Pessoal, esse livro aqui, ele é muito parecido com o livro do Investidor Inteligente e do
o mais importante para o investidor. Só que com uma linguagem muito mais fácil de entender. Eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui eu não esperava. Sinceramente, quando eu li, eu não esperava. Tanto é que no meu Instagram, até o próprio Felipe curtiu a resenha que eu fiz desse livro. Eu não esperava e o livro é muito bom. É muito bom e é um livro sobre comportamento, Tanto é que vocês pegarem no próprio índice, né, falando o que é uma boa empresa, o que é a questão de paciência, o que é uma empresa barata, a convexidade, em busca da carteira perfeita, a autópsia de uma mente limitada, como enganar o investidor. É um livro muito mais voltado para comportamento do que para técnicas. Vale muito a pena, recomendo que todos vocês leiam. Livro super fácil de ler, bem agradável de ler, né? É bem colorido, tá? Minhas marcações aqui no livro, né? Tem várias marcações minhas aqui no livro. Muito bom, recomendo a todos que vocês leiam, que é o livro do Felipe Miranda, Princípios do Estrategista. O 9º livro, estamos chegando no final, é esse aqui, Warren Buffett e a Análise de Balanços. Pessoal, esse livro aqui, ele já é mais técnico, esse livro aqui é muito bacana, porque ele mostra como que o Warren Buffett analisa uma empresa. Então se vocês pegarem, tá todas as minhas marcações aqui de rosa, demonstração de exercício do resultado, demonstração, o DRE, né? Balanço patrimonial, ele explica a questão de ativo, passivo, receita, despesa. É muito bacana esse livro aqui, porque esse livro aqui já é um pouco mais técnico. Mas é um técnico simples de entender. Não precisa ter muito conhecimento, não. Esse aqui é bem bacana, bem fácil de ler também. E a vantagem é que você pode estar pensando, mas Eric, o Warren Buffett ele é americano. Como que a gente consegue usar o que a gente aprende nesse livro aqui? É porque, pessoal, as regras contábeis elas são internacionais. Então, as regras que uma empresa na nossa bolsa usa para publicar um balanço, para publicar uma demonstração de resultado, é a mesma que nos Estados Unidos, porque as regras contábeis são as mesmas. Então, tudo que você olhar aqui, tudo que você aprender aqui, você pode usar para usar para avaliar uma empresa no Brasil. É muito bacana porque não tem nada de conta para você fazer valuation, nada, olhar despesa, e é muito bacana mesmo, acho que vale a pena, e é um livro simples de ler, se você quiser em uma 2 semanas você acaba de ler, é muito tranquilo, é muito bom. E pessoal, chegamos no último livro e o mais especial para mim, que é para mim o melhor livro que eu já li até hoje, que é esse aqui, A Revolta de Atlas. É um livro pequenininho, tem 1.200 páginas da Ayn Rand, né? Que é o livro, pelo que já li de pesquisa, é o livro mais nos Estados Unidos, mais lido, só perde para a Bíblia, esse livro aqui. Pessoal, esse livro aqui é difícil de explicar, porque ele tem muito a ver com a sociedade que a gente vive hoje. Essa sociedade voltada para os nossos governantes querendo o poder todo para eles. E ele conta a história de... ele tem toda a questão de uma família que tem trilhos, né, tem trens, e tem uma irmã que trabalha bastante, um irmão que é mais voltado para se aliar ao governo, fazer leis que protegem o negócio, tem um produtor de aço também, que produz um aço de boa qualidade, aí o governo quer tomar o aço dele, fazendo por leis, por medidas, até chega um ponto que a sociedade entra em colapso. É muito bom para você entender o que o intervencionismo do Estado pode causar numa sociedade. Esse livro é fantástico, pessoal. E ele na verdade, o nome dele é John Galt, né? John Galt, esse é o nome do livro A Revolta de Atlas, né? O melhor livro que eu já li até hoje. E é um livro, pessoal, se vocês observarem, é bem grosso. É um livro de 1.200 páginas, mais de quase 1.200 páginas, que vocês vão ler e não conseguem parar, de tão bom que é.
Tem a Renascer também, que é da mesma autora, que também é muito bom, mas o Revolta de Atlas, para mim, é o livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E é o livro que quem lê esse livro dificilmente é que eu não quero entrar em questão política aqui no vídeo, pessoal, mas dificilmente acredita nas coisas que a gente. Acredita não, não deixa de entender tudo como o sistema funciona. Ele é assim, ele é um tapa na cara de quem acredita que a gente precisa de um Estado intervencionista. Tá aqui, é a explicação. Esse livro é necessário. Diria que esse livro é necessário, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, mas existe o 11º livro que eu não poderia deixar de trazer, que é o livro Evolução Financeira. E esse livro tem uma parte especial, pessoal, porque não sei se vocês conhecem esse cara aqui, ó. Sou eu. É um livro onde eu fui coautor, eu tenho um capítulo nesse livro, inclusive é sobre fundo imobiliário. É um livro onde Evolução Financeira, 32 chaves para a sua inteligência financeira. É um livro que eu escrevi em conjunto com outros 31 autores, cada autor escreveu um capítulo. Sabe aquele ditado onde você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Eu já fiz os 3. Consegui fazer os 3. Obviamente não é um livro só meu, mas eu sou coautor desse livro. Muito bacana, esse livro, assim, ele é muito legal porque ele tem capítulos, você não é sequencial, você pode ler os capítulos isoladamente, ler a hora que você quiser, determinados temas. Por exemplo, eu vou pegar aqui, tem um tema, organização financeira, maximização de lucros, um capítulo sobre renda fixa, um capítulo sobre reserva de emergência, como evitar dívidas, dolarização patrimonial, planejamento patrimonial sucessório, gaste com consciência, crenças financeiras. Então tem vários capítulos que você não precisa ler ele sequencialmente, ele não é uma história, cada capítulo é um foco. Por isso que ele chama 32 chaves para destravar a sua inteligência financeira. Então é um livro que eu sou coautor, vale muito a pena quem quiser ler. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem um link para quem quiser comprar esse livro. Tenho poucas unidades aqui, acho que eu tenho 10 unidades só. Então, se alguém quiser comprar, tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, querem que eu traga mais, querem que eu faça resenha de livros aqui nesses vídeos de domingo, deixem aqui nos comentários, até deixa o nome do livro que eu faço aqui. Eu gosto muito, eu adoro ler. Então, para mim, é um enorme prazer fazer esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.